eu falei aqui sobre assuntos que são polarizados e hoje são falados e comentados e debatidos tanto dentro do meio secular quanto do meio gospel. E, por falar nisso, hoje faz parte do meio gospel, mas eu não sei quando foi a ponte dela sair do meio secular para o meio gospel. Eu não sei quando ela se converteu, se ela já era crente ou não. Eu vou falar aqui agora de Michele Bolsonaro, porque entrou aí, tá na crista da onda aí, né? O senhor deve ter visto um vídeo que ela fez. Vou ser muito sincero que, por mais que eu vi o vídeo e entendi, os detalhes do contexto da fala dela eu faço a mínima ideia. O senhor, né, na hora do senhor explanar sobre isso, o senhor vai falar, mas o que eu quero é trazer justamente essa questão da polarização. Hoje a Michele Bolsonaro, e o senhor estava falando de política agora, ela é, eu acho que até muitas mulheres veem ela hoje até como uma pastora, mesmo eu acho que ela não sendo, de tanta assim, expressão de liderança que hoje ela tem dentro do meio gospel. Mas, só para eu entender aqui, em qual momento a Michele saiu do secular e foi para esse pódio, ou esse patamar dentro da igreja evangélica, que ela tem uma força extrema, né, uma voz bem ativa, hoje parece que ela é líder de um projeto relacionado a mulheres que eu não sei se primeiro começou na política e foi para a igreja, ou começou na igreja e foi para a política. Mas em qual momento a Michele Bolsonaro ela teve essa ascensão, ou as pessoas identificaram, não, ela não é só a mulher do Bolsonaro, ela também é uma cristã, ela é uma evangélica. Eu, como não estou muito por dentro desse meio, só para a gente iniciar aqui esse assunto, e para explicar para o pessoal que está nos assistindo o quanto essa polarização ela sai de um extremo e vai para o outro e a gente não percebe, em qual momento, para ela estar hoje no olho do furacão, tanto dentro do meio gospel quanto do meio secular político, em qual momento a Michele ela se tornou essa Michele hoje? Eu te conto a virada de chave. Quando 2014, vamos olhar os fatos, vamos ano a ano. 2014, a Dilma é eleita presidente do Brasil, numa polarização gigantesca, que é ali que é o fio de partida. Metade da população queria ela, a outra metade queria Aécio. Até então, era a eleição de segundo turno mais dividida da história, que só veio perder para 2022. Quando acontece isso, levanta-se um deputado chamado Jair Messias Bolsonaro. Em 2014, Bolsonaro é eleito deputado e começa a rodar o Brasil como um líder da direita que estava se levantando. Porque se a gente correr os fatos, a Dilma ela é eleita, mas ela não é aceita pela metade da população. Logo em seguida, vem as notícias do até então, que perdeu a eleição, Aécio Neves, sobre notícias de acusação de corrupção, entre vários. E aí você tem a queda do Aécio. A Dilma aumenta a impopularidade dela, porque depois vem série de coisas que ela falou que não iria acontecer na eleição e aconteceu depois. Tem até uma charge que eu achei muito engraçado na época, de uma vaca tossindo, que ela disse que tal situação não iria acontecer nem que a vaca tussa. Aí aconteceu e fizeram a charge da vaca tossindo. Então caiu em popularidade. Aí levanta-se Jair Messias Bolsonaro, nos seus discursos ferrenhos. A gente vai lembrar aquela briga dele com a Maria do Rosário. Dá que eu te dou outra. Não podemos passar pano para vagabundo. A melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio. E entre outras falas que foi ganhando popularidade. Porque quando uma sociedade, uma população, ela precisa de políticos com posicionamento ferrenhos e aparece um com esse posicionamento, eu lembro até de uma fala de quando surgiu o filme Tropa de Elite, a pessoa falando, precisamos de um Capitão Nascimento na presidência da República para mudar toda essa história. Aí, de repente, surge o Bolsonaro, que muitas pessoas dizendo, é ele. E foi crescendo popularidade. A direita veio crescendo junto. A esquerda, a gente falou isso no outro podcast, né? A esquerda, ela tomou um caminho diferente da esquerda que nasce na Revolução Francesa e acaba indo por visões filosóficas contra a igreja. Tanto a igreja evangélica quanto a católica abraça, então, aquele homem que estava se levantando como líder, que era o Bolsonaro. Bolsonaro é eleito e é onde a Michele começa a aparecer no discurso,
que ela muda, ela não faz um discurso com a voz, ela faz um discurso em Libras e começa a trazer para a imprensa, começa a trazer para toda a população ver que existia uma demanda que era as pessoas com necessidades especiais, que ela começa a se aparecer aí, onde ela fala do autismo, onde ela traz a Libra para ser um idioma oficial do país, e ela começa a ter lampejos. Aí vem vídeos dela dentro da igreja, vídeos dela orando. Então ela já era, nesse momento ela já era evangélica. A Michelle Bolsonaro, eu não sei quando ela se converte, mas o que a gente vê dentro... Então, é uma pessoa que eu também não conheço, tá, gente? Mas o que a gente vê de notícias dela é que ela já era evangélica quando o Bolsonaro começa a surgir. Pelo que eu ouvi falar, foi isso também. Ela já era evangélica. Onde é que vem a virada de chave? Ela começa, dentro da presidência da República, a ter uma posição importante. Vou só te cortar rapidinho aqui. Ela já era evangélica quando o Bolsonaro começa a surgir. Você está falando esse surgimento é dele como uma pessoa relevante para a sociedade. Mas em 2014. Ela já era evangélica quando ele começa a surgir, mas ela já estava com ele ou ela conheceu ele? Porque eu não faço a mínima ideia. O casamento eles já eram casados. Eles já eram casados. Entendi. 2014, quando o Bolsonaro se levanta, porque a gente entendeu o seguinte, ele já é deputado, ele começa a surgir, mas ela como esposa já. Ela como esposa. Ela já era esposa dele. Uhum. Quando o Bolsonaro assume a presidência em 2018, ela começa a aparecer um pouco mais, abraçando uma lacuna que existia. Existia uma lacuna dessas pessoas com necessidades especiais e ela começa a trabalhar isso. Você vê que ela trabalha Libras, ela trabalha autismo, só que até então não é uma pessoa relevante. É só uma pessoa que começa a aparecer. Onde é que vem a virada de chave? Quando o Bolsonaro perde a eleição, em 2022, e começa então a ter... que a mídia colocou como justo, pessoas falam que é injusto, a ida do Alexandre de Moraes contra ele. Eu não estou aqui para falar que é justo ou injusto, eu tenho minha opinião, se quiser depois a gente conversa sobre isso. Começa a ir atrás dele, então ele começa a ficar mais retido. Você não vê o Bolsonaro falando mais. Aí a virada de chave na vida da Michelle vem num evento na Avenida Paulista, que o Silas Malafaia aparece num carro de som. Se não estiver enganado, em 2023. Tem uns 3 anos isso. A Michelle, mesmo com várias pessoas ali, naquele contexto, naquele protesto, acho que foi um protesto de 7 de setembro, eu acho, não me recordo se é. Naquele protesto, a Michelle Bolsonaro, ela tem mais tempo de fala do que qualquer outro. Ela tem mais tempo de fala do que os governadores que ela estava, ela tem mais tempo de fala que os filhos do Bolsonaro, ela tem mais tempo de fala que o Silas. Então, começou a criar uma narrativa que ela poderia substituir o Bolsonaro como líder da direita. É como se eles tivessem visto, poxa, tem talento, essa aí tem talento. Porque ela discursou bem, e quando você vê falando, ela fala bem, e ela traz falas, não vou falar que igual, mas bem parecidas à do Bolsonaro quando o Bolsonaro surge. Atacando o sistema, atacando a classe política, atacando o STF, e você vê ela bem incisiva nisso. E se você tem uma população, uma parte da população, que vê o Bolsonaro como um líder, e vê o seu líder sendo atacado por instituições, e então vem uma mulher, que vem toda aquela narrativa do empoderamento feminino, aí vem uma mulher que fala bem, que se comunica bem, e bate de frente com isso, ela começa a criar notoriedade. Porque é esposa do Bolsonaro, ela assume a presidência do PL Mulher, começa a bater em pautas femininas pela direita, porque até então a gente não tinha uma ênfase nacional nas mulheres de direita. Até então o empoderamento feminino era a pauta da esquerda. Aí você vê uma mulher da direita fazendo isso. E colocando bandeiras que a igreja, seja evangélica ou católica, coloca como primordial, que é Deus, pátria, família, ela vem defendendo. Eu sou da família, eu sou casada, isso, aquilo, defendendo a família, defendendo as mulheres, defendendo as pessoas com necessidades especiais. Então, a partir de 2023, que é feita essa virada de chave na vida da Michelle. E acaba sendo até a chegada da Michelle, só pegando a sua linha de raciocínio, só para ver se eu estou entendendo. Acaba sendo até um checkmate na oposição pelo fato de, poxa,
Vocês não estão aí lutando pelas causas da mulher? Agora vai querer abafar a minha voz, que eu sou mulher? Então me deixa eu falar agora. Vocês não podem... Foi aonde ela pega a presidência do PL Mulher e ela traz isso. Eu sou mulher, eu sou de direita. Me deixa falar também eu agora. Também mesmo. Porque quebra a narrativa. Quando vai bater de volta, fala, agora querem me calar porque eu sou mulher. Você viu a virada do jogo de narrativa. Então a Michelle Bolsonaro, ela cria ênfase nisso. Só que aí é onde vê os problemas. Prego que se destaca, leva martelada. E quando você tem um líder igual o Bolsonaro, isso a gente tem que reconhecer. Bolsonaro, do surgimento dele em 2014, a eleição de 2018, ele traz um sentimento para metade da população que não existia. Ele assume de fato um lugar que Fernando Henrique tentou e não conseguiu, que o Serra tentou e não conseguiu, que o Aécio Neves tentou e não conseguiu, que era pegar esse lugar da direita. E ele pega e consegue. Tanto é que você vê até os jornalistas dividindo a direita em duas. A direita bolsonarista e a direita sem o Bolsonaro. Eu vi até uma pesquisa falando isso. É quase direita extrema, porque eles sempre viram a direita bolsonarista como extremista. Se é, eu não sei. Eu não estou entrando nesse mérito. E a direita sem é como se fosse uma direita meio centro, né? Direita centro. Um centro-direita? Isso. E você vê que a empresa de por quê? Ele tomou um papel de liderança. E isso a gente não pode discordar. Está na história do Brasil. Foi presidente devido a isso. Mas assim, quando você pega uma mulher que ela vem com um discurso do empoderamento feminino da esquerda, onde a esquerda não tem poder de rebater, assume uma presidência nacional de um partido que hoje é maioria na Câmara dos Deputados, um partido que tem relevância nas grandes, não só nas capitais, mas nas grandes cidades do país. Quando você pega isso, ela acaba tendo uma notoriedade diferenciada. Então é aí onde ela começa a surgir, na meu ver, quando o Bolsonaro ele se cala. Por obrigação, né, do STF, ele se cala. Aí quando um líder se cala, ele abre espaço para que alguém fala. E a primeira pessoa que eu vi ocupando esse espaço foi a Michelle. Por isso que ali foi a virada de chave dela. Tanto é que se você pegar os anos, antes desse evento de 7 de setembro, todo mundo conhecia a Michelle como a esposa... Primeira-dama. Com a primeira-dama, com a esposa do Bolsonaro, com a esposa do ex-presidente. Mas antes disso, ela não tinha uma visão que ela tem, ela não tinha um espaço, né, que ela tem hoje, como de fato um líder, principalmente uma liderança feminina. Mas no dito Brasil. isso, aí você acha que tinha muita gente esperando que ela fosse a primeira para tentar a eleição e até o próprio filho do Bolsonaro aí agora? Muita gente fala que, cara, esse cara é o último que eu pensava que ia se candidatar. Porque até o que está nos Estados Unidos, se ele não estivesse com todos os problemas que a gente já sabe, que está lá e tal, era mais fácil de imaginar. É porque o Carlos ele nunca teve espaço, esse espaço de fala, para a nação ver. Foi o pai dele que deu para ele agora esse espaço. É tipo Jacó e Esaú, os dois, né? O que tá lá nos Estados Unidos é o Eduardo. Ele é como se fosse o Jacó, né? Tipo assim, eu tenho sangue no olho aqui, eu quero entrar nesse negócio de qualquer jeito. Tanto é que Carlos já era mais... Você pega os embates que teve de política, os embates de internet, quem sempre tá na frente falando... Ele até atropela, às vezes o pai, a decisão, ele tem algo na... Pelo que eu vejo, ele tem algo na cabeça dele, independente de fulano, Beltrano, ele fala, não, eu vou fazer isso. Esse é um fato. Antes do Flávio Bolsonaro anunciar a pré-candidatura a presidente, com o apoio do pai, o que a gente via era a mídia falando da Michelle, sim, do Tarcísio. Por isso que eu fico meio assim, sem entender um pouco. Eu cheguei a ver pesquisas a imprensa fazendo pesquisas eleitorais, colocando a Michelle como candidata a presidente da República. E é por isso que eu falo que foi uma surpresa para todos antes disso, porque o cenário que se desenhava é que ficaria entre a Michelle e o Tarcísio. Porque o Tarcísio era uma pessoa forte, né, nesse cenário aí. Sim. Então foi, assim, né, a visão que eu tenho, então foi por isso que ele se levantou dessa forma tão, vamos dizer assim, tão meteórica, que pelo que o Robson comentou aqui, ele era meio morno em relação só que a leitura que eu tô fazendo aqui agora. Se for Tarcísio, que já está dentro do meio, né, político, já é alguém dentro do círculo, já é conhecido, tudo bem. Mas, o que eu estou vendo aqui, mas a Michelle, eu acho que para o Flávio já não seria uma boa ela assumindo o lugar assim do Bolsonaro. Eu acho que foi por isso que ele falou assim, não,
É a visão que eu tenho. Ela vai querer tomar, vamos dizer assim, o bastão que seria meu ou do meu irmão. Enquanto está na mão do Tarcísio, que não é um familiar direto, vamos dizer assim, tudo bem, porque ele já faz parte do plano, né? Se não for comigo, vai com o Tarcísio, se não for pro Tarcísio, vai para Não, outro. acredito que não. Mas a Michelle, não, a Michelle é alguém como que, só para ver se eu tô, se faz sentido o que eu tô falando. A Michelle é alguém que está sendo colocada fora do plano e futuramente, além de atrapalhar os planos que já tem aqui as cartas marcadas para que são os candidatos, ela não está chegando agora, além de atrapalhar o plano, ela pode pegar algo que futuramente é meu. Então, aí ela eu não quero. Você não está muito longe daquilo que eu penso também, não. Acho que o abraço que a população brasileira, principalmente a população de direita, e vou mais além da ênfase, principalmente as mulheres de direita no Brasil, abraçaram a Michelle, eu acho que foi algo que os filhos do Bolsonaro não esperavam. Não esperavam a ascensão dela da forma que foi. Já teve uma ascensão muito grande. Um toquinho de ciúme aí também no meio, então. Não, sim, com certeza. Porque você pega o Flávio, o Eduardo, o próprio Carlos, não são filhos da Michelle. São filhos do Bolsonaro. Que até um ponto onde eu discordo da igreja abraçar tanto ele, que um homem que já foi casado 3, 4 vezes vai contra o princípio bíblico, né? Mas, enfim, assunto para outro dia. Com certeza.